Olá galera, bem-vindo ao meu canal Eletricamente. Eu me chamo Felipe e quero compartilhar com vocês sobre associação de resistores. Vou falar aqui de resistores em série, resistores em paralelo e resistores mistos. Vou passo a passo aqui para o iniciante. A galera está começando agora, quer compreender a associação de resistores. Então vamos lá. Resistores em série. Você pode perceber aqui, eu tenho R1, R2 e R3, tá um do lado do outro, então eles estão se somando. Nesse pontinho azul aqui, se eu colocasse um ohmímetro para poder medir a resistência desse circuito, o equipamento entenderia como um único resistor aqui no meio. Então a soma de todos esses resistores dá uma resistência total. Então R1 mais R2 mais R3 é igual à resistência total. Então temos aqui, 5 mais 7 mais 10 é igual a 22 ohms. Logo, eu tenho aqui minha resistência total. É bem simples, resistores em série. Agora tem aqui embaixo resistores em paralelo. Você pode perceber aqui que eles não estão um do lado do outro como aqui em cima. Então eu não posso somar de forma alguma resistores em paralelo. Então como que eu faço? Resistores em paralelo é feito produto pela soma. O que significa isso? Eu tenho que a minha resistência total é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aqui em cima o produto e aqui em cima a soma, aqui embaixo a soma. Então a resistência total é 10 vezes 8 dividido por 10 mais 8, que é igual a 4,44 ohms. Resistência equivalente que deu. Agora eu mostro para vocês aqui, a observação que eu escrevi. Toda vez que for feita uma associação de resistores em paralelo, o valor total será menor que o menor resistor. Se for ver aqui na associação em paralelo, tem 10 ohms e 8 ohms. O meu resultado deu 4,44, ou seja, deu menor que o menor resistor. Então toda vez que você tiver resistores em paralelo, o valor total vai dar menor que esse menor resistor. Então se aqui fosse 30 e aqui 2, o resultado é dar menor do que 2. Se fosse 1 milhão e aqui fosse 1, ia dar menor do que 1. Pode testar aí com outros valores para vocês verem. Vamos para a segunda parte. Resistores iguais em paralelo. Então temos aqui o R1, 10 ohms, e tem aqui o R2. Eu aqui escrevi R1, mas R2. Então eu tenho dois resistores iguais em paralelo. Pode fazer também o produto pela soma, ou você pode dividir o valor por 2. O produto pela soma dá 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, ou seja, 100 dividido por 20 é igual a 5 ohms. E a outra parte que é dividir por 2, se eu fizer 10 dividido por 2, eu também tenho 5 ohms. Então sempre que você tiver dois resistores iguais em paralelo, você pode dividir por 2 e vai dar o mesmo valor que se fizer o produto pela soma, certo? Agora aqui na parte de baixo, eu vou ensinar vocês a calcular 3 resistores de uma vez. Poderia ser 4, 5, 6, 7, 1000 resistores em paralelo, a fórmula é a mesma. Então temos aqui um R1 em paralelo com R2 e em paralelo com R3. Então todos eles vai dar uma resistência equivalente, mas tem um porém, ainda não é um resultado total. Então se eu pegar 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3, tem uma resistência equivalente. Aí depois, se eu pegar essa resistência equivalente e botar aqui 1 dividido pela resistência equivalente, eu vou ter a resistência total. Então se eu tivesse mais um resistor aqui, eu botava aqui mais 1 dividido por R4. Como só tem esses três, eu botei só os 3. Então vamos calcular. Resistência equivalente é 1 dividido por 5 mais 1 dividido por 15 mais 1 dividido por 20 é aproximadamente 0,32 ohms. Porque eu arredondei, que deu 0,31 e uns quebrados, arredondei. Então eu achei aqui resistência equivalente, mas ainda não é o valor total. O que eu fiz aqui? Resistência total é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Então 1 dividido por 0,32 é igual a 3,125 ohms. Então, essa é uma forma de você resolver mais de 3 resistores em paralelo. Primeiro acha a resistência equivalente e depois você
divide ela aqui, ó, 1 dividido pela resistência equivalente, para poder achar a resistência total. Vamos para outra parte. Associação mista. O que significa associação mista? Ele contém resistores em série e resistores em paralelo. Então ele é misto, misturado. Então eu selecionei aqui nesse retângulo, tem o R3 e o R4. Então eu tenho dois resistores iguais em paralelo. Assim como no exemplo anterior, eu fiz aqui ó, dois resistores em paralelo, eu posso dividir ele por 2, certo? Então eu peguei aqui ó, a resistência equivalente desse retângulo dá 20 dividido por 2, que é igual a 10 ohms. E tudo isso se torna esse circuito aqui. O R1 já era do circuito, o R2 que já está aqui também em série, e agora ficou mais um resistor equivalente em série de 10 ohms que a gente calculou por aqui. Agora tenho 3 resistores em série. Então, vemos aqui para baixo, repetir esse mesmo circuito aqui, ó, R1 mais R2 mais R3. Então a resistência total é igual a quê? 10 mais 5 mais 10, é igual a 25 ohms. Então galera, então é bem simples resistor misto, basta você lembrar do conceito de resistores em série e resistores em paralelo. Coloquei aqui dois iguais para poder facilitar o cálculo, mas se tivesse resistores diferentes, era só fazer produto pela soma, ia dar um valor, esse valor ia ficar aqui no lugar do resistor equivalente e depois ia somar tudo de novo, ia dar 25 ohms. Espero ter ajudado, até mais galera.